Porque começou assim, olha, o pessoal de estética, porque tinha técnico de estética, sempre teve, não é? E era assim, e os técnicos, antes dessa era que a gente está vivendo, eles praticamente não promoviam nenhum tipo de desconforto para a classe médica. É ruim falar assim, mas a gente tem que falar. Ele não promovia. Então eles não mexiam com invasivos, eles não tinham a formação técnica que nós temos para poder seguir em frente. O que acontece muito é isso, né, do profissional, ele tá nessa novidade. Então, o que está acontecendo? Até então, ninguém incomodava a categoria. Então, e ainda assim, era um serviço que eles não gostavam de fazer e que alguém fazia. Limpeza de pele, massagem, drenagem linfática, pós, não é? Então, é um segmento que não tinha essa competição que a gente tem hoje. Porque, quer queira, quer não queira, por exemplo, para quem sabia do preço que era uma aplicação de toxina botulínica e hoje você vê o preço, é uma coisa acessível. Gente, já teve curso que eu dei que tinha modelos que foram lá participar, porque nos cursos presenciais que eu dou, o material que eu uso é o material que eu uso na minha clínica, no dia a dia. E teve clientes assim de praticamente sair da maca quase chorando, porque não teria oportunidade de fazer aquele tipo de procedimento se ele fosse feito por um outro profissional. Então, é assim, a gente vai prestando atenção no cenário e a gente vê que incomoda, tinha uma reserva de mercado, não tem mais. Então é lógico que as pessoas não vão ficar confortáveis diante disso. Tem um cirurgião plástico que eu admiro muito e respeito muito. Eu tava toda no olho de um furacão aí, tava todo mundo discutindo que não, porque nós, né, que nós somos médicos, que a gente ia tomar espaço deles no mercado e tudo mais. O médico falou assim, olha, eu tenho minha agenda tão lotada que não dá tempo de me preocupar com isso. Se eu fosse vocês, colegas, faria um trabalho bem feito, que vocês teriam sempre suas agendas lotadas. Eu acho que ele está certo, né? Não está errado não. Mas nós tornamos a estética mais acessível para todas as categorias. Então esse é um diferencial nosso, né? Então é uma coisa muito bacana. Mas a estética ela sempre teve essa vida. Os técnicos de estética e tudo mais, eles vieram abrindo esse caminho. Depois entraram os fisioterapeutas com muita força, trabalhando com a eletroterapia, fazendo muito mais do que se fazia antes, se preparando, profissionais extremamente capacitados. Mas a fisioterapia, com toda a sua experiência, infelizmente, não teve a coragem que teve a categoria de biomedicina. Tenho que falar isso, né, gente? Se a gente hoje está vivendo essa realidade da estética invasiva, ela passa muito forte pela biomedicina, por profissionais que abraçaram a causa e abriram um caminho para todos nós. A minha categoria veio depois, né? Na verdade é assim, a estética entrou, fez uma legislação, a biomédica entrou, né? A biomedicina entrou, fez uma legislação, ao meu ver uma legislação inexperiente, entendo o que eu estou falando, não estou ofendendo ninguém. E aí a farmácia, aproveitando aquele começo, eu sempre falo isso, até alguns profissionais não gostam que eu falo assim, mas eu falo.
Eu falo que a biomedicina entrou de cabeça querendo fazer procedimentos invasivos e a farmácia ficou olhando, falou assim, deixa eles baterem na biomedicina, depois que eles baterem na biomedicina, a gente entra no circuito para melhorar. E foi isso que fizeram. Entrou com uma legislação, logo em seguida a farmácia, em seguida, assim, um ano mais ou menos depois, a farmácia entrou com uma legislação, aí a biomedicina melhorou a legislação, aí depois a farmácia veio com uma legislação melhor e assim a gente foi até 2015, 2016. Mas o que eu tenho que te dizer é o seguinte, quando a biomedicina começou forte com a questão dos invasivos, ela fez uma legislação muito aberta. E como nós precisamos muito do serviço das farmácias, principalmente de manipulação, o que acontecia? Os profissionais não conseguiam adquirir os produtos para trabalhar, porque a detenção dos medicamentos, dos produtos correlatos, é do farmacêutico. Então, se ele achar que não tem legislação para atender aquilo ali, ele não atende, e não tem quem faça atender. É assim mesmo. Infelizmente, por farmacêutico, felizmente, porque ele tem a liberdade de atuar na sua área, fazer o seu trabalho bem feito e ter essa condição. Agora, para aqueles que não são atendidos é muito chato. E aí depois, quando se fez a outra legislação, que já se falava em categorias de substâncias, lipolíticos, eutróficos, venotróficos, aí você abre o leque, mas você define o que se pode fazer. E depois também se fala em prescrição de produtos invasivos para atendimentos estéticos. Aí eles acertaram e depois ainda a nossa legislação de farmácia ficou um pouquinho melhor também, porque eles pegaram esses ganchos. Então é que a farmácia é uma profissão muito mais antiga, né, gente? Farmácia e enfermagem são profissões centrais. Ex-presidentes da Anvisa já foram farmacêuticos, então tem um pessoal que tem, porque para você fazer legislação você precisa ter experiência. A palavra experiência, não é nem inteligência, é experiência para fazer uma legislação que ela se sustente para que o profissional possa atuar. E olha, a Muniz está me perguntando aqui, você acredita que a Crefito pode liberar os invasivos? Olha só, Muniz, eu vou te falar uma coisa, eu torço para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque na verdade a categoria de vocês merecem isso. É o que eu comecei falando. A biomedicina desbravou, ok, mas quem mostrou, quem chamou a atenção de nós, os profissionais de saúde aqui num todo, que a estética era um bom segmento para se trabalhar, um segmento carente de profissionais do nosso perfil, foram vocês, fisioterapeutas. Não estou falando isso para fazer lobby, não é isso não. Eu estou falando porque vocês foram pioneiros. Eu vejo o pessoal de dermatofuncional trabalhar com isso há muitos anos. Infelizmente, ainda o conselho de vocês não abraçaram a própria causa. Então a gente precisa, na verdade, de profissionais aí que abracem essa causa, mas abracem com força e te faça aí o que você precisa que seja feito. Vai ter que ter briga, vai ter que pressionar, vai ter que ter um grupo trabalhando para isso, né? Dentro da farmácia tem um grupo lá, um pessoal, cada um com seus objetivos e tudo mais, mas tem trabalhado para isso. Eu estive num congresso, dando uma palestra no Rio de Janeiro, num congresso do CRF do Rio de Janeiro, e eu participei de uma mesa redonda lá com o vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, e a gente estava conversando exatamente isso, porque
Tem situações que a gente tem até capacidade para executar, mas a gente não tem respaldo para executar. Por exemplo, um fio de sustentação, gente. Um fio de sustentação. Você, habilidade, conhecimento e tal, você pode até ter, mas a gente não tem a condição de, por exemplo, prescrever uma cefalexina como efeito, como preventivo, como profilático de um processo infeccioso. Você vai no dentista arrancar um dente, fazer um procedimento, o dentista já prescreve para você lá o que você deve tomar antes para evitar uma infecção, para evitar um problema maior. Agora, a gente não pode fazer isso com relação à nossa profissão e os nossos clientes. E aí qual é a chance? A chance é maior de ter uma intercorrência, entendeu? Mas eu acredito que as autoridades, né, os nossos representantes também têm visto isso e eles estão trabalhando nesse sentido para formatar em nível de Anvisa, em nível de Ministério da Saúde, uma legislação que sirva de guarda-chuva para todos os profissionais de saúde que queiram atuar no segmento de estética. Eu não sou partidário não, eu já vi, por exemplo, colegas falar assim, não, que a farmácia é mais especializada para fazer isso do que tal, biomedicina. Não, eu acho que não, gente. Eu acho que cada um de nós tem o seu perfil, tem a sua qualidade, tem as suas habilidades que são pertinentes para fazer aquilo que tem que ser feito. Então eu acredito que tem espaço para todos. Eu, por exemplo, o que eu não faço, eu indico alguém que faça e assim a gente vai. Muniz, você está me perguntando, você está falando da sua insatisfação com a categoria e ela não sabe se faz biomedicina ou farmácia. Se perguntar para um farmacêutico se você faz biomedicina ou farmácia, o que eu vou te falar para você fazer? Eu vou te falar para você fazer farmácia, é claro. Se eu falar diferente disso, não é? Apesar que hoje, legalmente falando, com amparos na justiça não, na legislação, a biomedicina hoje está melhor embasada, mas estão provocando menos a categoria médica do que nós. Nós estamos aí com algumas legislações vetadas, algumas coisas que a gente não está podendo fazer, depende muito de interpretação, depende muito de cada município e tudo mais. Então, é assim, se você for ver na legislação, aí os biomédicos ficam morrendo de catapora, porque uma legislação da Anvisa falando que eles não podem usar desoxicolato. Isso não é problema, gente. Nós somos profissionais muito maiores do que isso. Não é uma substância que vai parar a gente. Isso que semana que vem, eu não ia falar o que eu vou falar na semana que vem, né? Mas semana que vem eu vou mostrar para vocês caminhos, que são caminhos diferentes desse. A gente fica muito parado em substâncias, a gente não precisa parar. Por isso que a gente tem aqui um leque grande e aberto de substâncias para a gente utilizar dentro do nosso dia a dia, que nos dão tanto resultado quanto outros. É isso que a gente tem que saber, a gente tem que ser versátil. A gente não pode ficar esperando formulinha de bolo. E eu até anotei aqui para a gente conversar, que é assim, olha, mais ou menos 2015, 2016, eu dava muita aula, dava aula praticamente todo final de semana numa pós-graduação de estética, saúde estética, e lá a gente tinha biomédico, tinha farmacêutico, tinha enfermeiro, fisioterapeuta, tinha todo mundo, né, nessa pós-graduação. E eram turmas grandes, 30, 40, às vezes até quase 50 pessoas numa turma. E eu dava aula de técnicas de invasivo, dava aula de mesoterapia, ou seja, agulha é o meu negócio. Então era uma aula até esperada. Eu tinha uma certa fama, né? O pessoal gostava da minha aula, né? Então muitas vezes o profissional, quando sabia que era eu que ia para aquela cidade dar aula, aí que eles não faltavam também. E aí o que aconteceu? Eu estava em Goiânia dando uma aula. Eu dava aula sábado e domingo. Era mais de 24 horas de aula.
cada dia mais de 12 horas. E no primeiro intervalo que houve, eu vi que teve uma movimentação, não é? O pessoal se movimentou lá e ficou... eu vi um murmurinho, e aí eu voltei para continuar a aula. Quando eu volto para continuar a aula, uma meia dúzia de alunos pegando material e saindo da sala. Eu falei, mas o que aconteceu que vocês estão indo embora? A aula está tão ruim assim, brinquei com eles, né? Falou, não, professor, a aula está excelente, mas saiu aqui um mandato ou uma apresentação que não vai deixar o profissional mais atuar na área de invasivos e tudo mais. Aí eu falei assim, bom, aí eu falei, pessoal, senta agora. Antes de ir embora, senta. Senta que a gente vai conversar. E ter conversa de gente grande. Eu falei assim, olha, isso que eu comecei falando para vocês. Você acha que eles, com tudo que eles têm na mão, eles vão ficar olhando a gente entrar e vão bater palma para nós? Se você entra para o segmento de estética e acha que tudo vai ser mar de rosas, tenho que te dizer que você está no segmento errado. Entendeu? Você está no segmento errado. Por quê? A gente vai ter que estar pronto para a briga. A estética não é a área de conforto de ninguém. Tá? Não é a área de conforto de ninguém. A gente tem que estar preparado, a gente tem que saber fazer bem feito, a gente tem que trabalhar muito bem, mas a gente tem que saber que a gente tem que estar tecnicamente bem para poder encarar esse dia a dia, entendeu? E aí a gente conversou e tal, algumas choraram, outras ficaram nervosas, outras falaram, tô gastando meu dinheiro, tô não sei o que, meu tempo, não sei o que. Eu falei assim, olha, você tem que focar aonde você quer chegar. As dificuldades elas vão vir. Já pensou? Eu recebi tanta mensagem de farmacêutico querendo saber o que eu achava, porque tinham interditado a gente de fazer alguns procedimentos. Eu falei assim, gente, se te interdita de fazer isso, dá para você fazer aquilo. Olha a outra legislação que tem. A gente precisa estar atento para as legislações para até sofrer menos, para ter argumentação. Por exemplo, quando eu fui ter a minha licença de funcionamento inicial, o que aconteceu? Veio o pessoal da vigilância sanitária, a gente estava conversando, ela viu a estrutura, ela gostou da estrutura, ela gostou da forma que eu estava conduzindo o negócio. No final da conversa já ela virou para mim e falou assim, olha, Nilson, como que você me prova que você é capaz de fazer um serviço de estética? Eu falei, como que a senhora gostaria que eu provasse? Ela falou, eu queria que você me mostrasse seus certificados. E ainda não estava aqui na parede, né, igual você vê aqui no fundo, né? Não estão todos os diplomas aqui, mas tem um pouquinho de diploma. E eu mostrei para ela, na mão dela foram 18 certificados, entre eles meu mestrado, minha especialização, meu diploma de farmacêutico, os cursos que eu fiz antes de abrir o espaço. Ela falou, ok, mas ela me fez uma recomendação. Ela falou assim, eu não gostaria que você trabalhasse com criolipólise, porque a gente tem tido muito problema com criolipólise. E aí a minha conversa com ela foi a seguinte, falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu procurei, né, todo o tempo não trabalhar com criolipólise. Acabou. É assim. A gente também não pode ficar desafiando os órgãos. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu vou fazer isso. Não é. Gente, fiscal, se você respeitar ele, na grande maioria das vezes ele vai te respeitar. Se você for humilde com o fiscal, ele dificilmente ele vai encontrar argumento para arrumar encrenca com você. Entendeu? Deixa eu ver aqui que o pessoal está me perguntando no YouTube. Corém também liberou faz pouco tempo o uso dos injetáveis. Fiquei feliz pelo nosso conselho ter lutado por nós também. É isso, Camila. Camila Reis está falando aqui no YouTube. E assim, gente, é uma luta. E eu posso te falar que eu acompanho também a luta dos enfermeiros desde 2013. Olha só,
tiveram um parecer satisfatório agora em 2020. Veja como são as coisas, não cai no colo da gente. É o que eu expliquei para vocês, o meu jeito de falar de gestão, de estratégias e tudo mais. É claro, eu estou longe de ser um professor de economia da GV, um professor de pós-graduação da GV. Não sou nada disso, gente, e nem quero ser. Não é o meu objetivo, não é o meu perfil, mas dessas realidades que a gente vive, que a gente trabalha, eu já estou um pouquinho escolado, né? Já estou um pouquinho escolado e a gente tem alguma coisa aí para compartilhar. Então, o que vai acontecer daqui para frente, gente, a gente não sabe. Então, quer você ficar investindo seu tempo em ter medo de alguma coisa que você não sabe nem se vai acontecer? É melhor você se preparar para ser cada vez melhor naquilo que você faz, ter humildade para aprender com quem possa te ensinar, tá bom? Não ficar se metendo em invencionismo, porque a gente vê cada coisa, gente, que não tem pé nem cabeça. Então, desenvolva esse senso crítico de avaliar o que você quer para você mesmo. Então, assim, não é porque fulano, beltrano, vai que amanhã depois, vou falar de mim, né, que fica mais fácil. Vai que amanhã depois eu prometo, eu apresento para vocês uma técnica totalmente diferenciada. Se você é profissional de saúde, não tiver condições de avaliar se aquela técnica tem fundamento ou não, não faça o que eu estou falando. Não faça. Se você não vê fundamento anatômico, fisiológico, bioquímico, não vai nessa. Sabe por quê, gente? Se você for e der ruim, porque geralmente é assim, as pessoas falam, faz isso, faz aquilo outro, não te dá assistência, depois a casa cai, fala assim, eu não falei bem assim não, foi diferente que eu falei. Você fica sozinho no negócio. Então, vale muito a pena você avaliar todos esses procedimentos e aí sim implementar no seu dia a dia. Entendeu? Não é porque A, B, C, D está fazendo que você vai fazer também. Avalie isso. Olha bem para aquilo. Você tem condições de fazer isso. Não é você ser o cão covarde lá do desenho, que tem medo de fazer tudo. Não é isso que eu estou te falando. Muito pelo contrário. Estou te incentivando a fazer. Mas que você tenha bom senso para você avaliar aquele contexto. Por exemplo, eu quando ensino alguma coisa para alguém, por exemplo, meus alunos de curso de pós-graduação e curso livre, até hoje, se me mandam um WhatsApp eu respondo. Até hoje. Eu falei para vocês, eu respondo mais de 400 WhatsApps por dia. Muitas vezes corrigindo situações que colegas ensinaram a fazer. Intercorrências que colegas ensinaram aquelas pessoas daquele jeito. Mas por que isso? Porque o professor Nilson é bonzinho? Negativo, gente. Isso para mim é uma missão de manter a área que eu e você escolheu de pé. Entendeu? De falar com você assim, olha, não faz assim que vai dar ruim. Não é por aí não. Sabe por quê? Se você, independente de você ser farmacêutico como eu sou, se você é biomédico, você é enfermeiro, você é fisioterapeuta, fizer isso e for ruim para você, não vai ser ruim para sua categoria. Hoje se divide, é um termo que eu não gosto, mas se divide em duas partes, os médicos e os não médicos. Inclui dentista, inclui todo mundo. Então, é assim, olha, é uma situação extremamente complicada. Então, quando acontece alguma coisa no meio da estética, eles não querem nem saber se é esteticista, se é fisioterapeuta, se é biomédico, se é farmacêutico. Eles vão falar que não era médico e estava se passando por. Agora, terrível mesmo é quando a gente tem colegas que se passam por uma coisa que não é. Isso dá na alma. Eu fazia um atendimento em Santos, né? Agora eu não faço mais, mas eu atendi em Santos uma vez, duas por mês.
E lá teve uma colega que eu falo, né? Necessariamente não precisa ser farmacêutico, que ela não era médica e estava se passando por médica. Ah, gente, faça-me um favor. Aí a pessoa está pedindo mesmo, porque isso é exercício ilegal, não é? Isso é uma situação assim muito desagradável. Ela, na verdade, não merecia nem ter o título que ela tinha da profissão dela. Vou falar, ela era enfermeira se passando por médica. Ela não merecia nem ser enfermeira, entendeu? Se eu fosse da categoria dos enfermeiros, eu ia falar, bane essa pessoa daí. Por quê? É a mesma coisa eu tinha alguns colegas aí farmacêuticos que antigamente eu não falava que era farmacêutico, eu falava que era cosmetólogo. Desde quando, né? Aí hoje fala que é farmacêutico, porque pode atuar na estética, né? Então, a gente não pode negar a nossa origem, né? Se você não gosta da sua profissão, vai fazer outra coisa. Mas se você está nela, honre a sua profissão. Deixa eu ver aqui umas perguntas, que eu fiquei nervoso. Não fiquei não, mentira. Eu só não gosto dessa papagaiada. A Muniz está falando aqui: eu estou me aperfeiçoando com intradermoterapia pressurizada com a Lili. Lili é uma colega minha, ela já fez curso meu. Outro dia ela estava lá prestigiando um dia de mesoterapia, que foi um grupo pequeno que eu dei uma aula lá em Brasília. Ela estava lá, participou, pessoa super bacana, profissional, dedicada e faz o trabalho dela, é isso aí. Sabe, Muniz, eu acho que a coisa tem que caminhar por aí mesmo. A sua categoria não te permite trabalhar com agulhas, tem oportunidade da mesoterapia pressurizada? Faça isso, se aperfeiçoe, vai estudando, porque daqui a pouco, quando liberar os invasivos para você, você já vai ter a experiência acumulada da pressurizada para fazer a localizada. E você vai ter condições de escolher entre uma coisa e outra. E você vai perceber que, por exemplo, vai ter situações que é mais confortável você usar pressurizado do que usar agulha e vice-versa. Então, com isso, você desenvolve senso crítico para trabalhar. Entendeu? Deixa eu responder aqui que a Marta, minha colega farmacêutica, está me perguntando. Ela fala assim: os farmacêuticos estão impedidos de realizar procedimentos de peeling, entre outros. Olha só, Marta, vou te falar uma coisa assim, ó. Você quer muito fazer peeling? Faz uma parceria com alguém que pode fazer. Uma esteticista pode fazer peeling na boa. Faz uma parceria. Se você não achar outra ferramenta para usar no lugar do peeling, eu, por exemplo, não gosto de peeling químico, eu não faço peeling químico, eu acho que é muito risco para pouca resposta. Mas para quem gosta, ok. Para quem sabe fazer bem, ok. Mas você pode convidar uma colega sua, uma prestadora de serviço, a gente falou de parcerias aqui. Posso convidar uma esteticista, posso convidar uma fisioterapeuta que saiba fazer muito bem o peeling. Vem, vamos fazer uma parceria. Esse daqui vai para você, vamos ganhar você, vamos ganhar eu. E assim vai, gente. Não precisa cortar os pulsos por conta disso. Eu não me alarmo com esse tipo de coisa. Tanto que quando os biomédicos foram proibidos de usar desoxicolato, eu já mostrei para eles uma série de opções tão boas quanto. É assim. É para isso que a gente deve estudar. Para a gente ter condições de ter alternativas. E também não ficar na mão de fornecedor. Deixa eu ver que a Zene está me perguntando aqui. Tira uma dúvida. Qual é a quantidade máxima que eu posso injetar para emagrecer intramuscular? Só um pouquinho, eu vou te responder, tá, Zene? Só um pouquinho, deixa eu só fechar aqui o que eu tenho para falar e eu vou te responder isso. Mas já te respondo, espera aí. Então, gente, para fechar aqui o conceito com relação à legislação, primeiro, você tem que conhecer muito bem a legislação que rege a sua profissão. Não fique preocupado, se você é biomédico, não fique preocupado com o que o farmacêutico pode fazer. Se preocupe com o que você pode fazer, né? Se preocupe com o que você pode fazer. Não queira se meter a ser nutricionista se você não é. Faz uma parceria. Faça a coisa que você tem mais habilidade para fazer. Fica fácil.
né? O pessoal, por exemplo, eu atendo os meus clientes fazendo, por exemplo, preenchimento de contorno de boca. O pessoal fala assim: ah, Nilson, mas como você faz isso com tanto carinho? Parece que você gosta tanto. Eu amo fazer isso, tá? Mas agora, se você falar para mim: Nilson, faz uma limpeza de pele, eu não faço, nem se você me pagar 20 preenchimentos. Não gosto de fazer. É necessário? Super necessário. Mas eu não gosto de fazer. Entendeu? Se você puder fazer uma parceria e você colocar sua força na direção certa, vai dar certo. Entendeu? Não corre esse risco não. Bacana? Então, pode perguntar agora, tá livre para perguntar o que você quiser. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre o que eu vou falar segunda-feira às 14 horas. A partir da semana que vem, conforme a enquete que nós fizemos, eu acredito que também nesse horário a internet esteja melhor para a gente trabalhar. Vai ser às 14 horas ao invés das 20h30, tá bom, gente? Então, às 20h30 acabou. Agora são as 14 horas. E a gente vai ficar em um mês trabalhando em cima disso. Pode anotar suas perguntas. Hoje eu gravei um vídeo bacana. Daqui a pouco ele sobe aí no YouTube. Assinem lá, se inscreva no meu canal do YouTube. Que eu peguei um monte de perguntas que o pessoal fez no YouTube, compactei e respondi um monte de coisa. Falei a mesma coisa de forma diferente e eu gostei do que eu fiz. Se eu não gostar, né, fica difícil. Deixa eu ver o que a Zene está perguntando aqui. Tira uma dúvida: qual é a quantidade máxima que eu posso injetar para emagrecimento intramuscular? Ok. Quantidade máxima, vou te responder assim: são 10 ml para qualquer via de administração, para qualquer dia de administração. Mais do que isso, apesar das concentrações serem baixas nas mesclas de mesoterapia, elas somatizam e a gente pulveriza muito, então a gente aumenta a superfície de contato. Alguma coisa vai para a corrente sanguínea sim, e já vi casos de intercorrências com processos alérgicos. Então são 10 ml, sendo 5 em cada glúteo. Por quê? É o máximo que o tecido da região glútea suporta, sem desenvolver granulomas de corpo estranho. E a ação é sistêmica. Então o que vai acontecer? 5 ml de cada lado. Sou obrigado um lado só e na outra você administra duas, ok? Então 2,5 de cada lado. E lembrando que intramuscular a ação é sistêmica, ela não é localizada. Então, Zé, não me administre no músculo peitoral, na panturrilha, achando que por estar administrando uma mescla desse tipo num músculo, você vai ganhar massa, por exemplo. Entendeu? Você está perguntando de emagrecimento, entendi a sua pergunta, mas a ação é sistêmica. E é assim, olha, você administrou intramuscular, você deve orientar o seu cliente para imediatamente fazer atividade física, porque o intramuscular rapidamente ele ganha a corrente sanguínea em uns 15 minutos mais ou menos. Nesses 15 minutos ele já começa a ser metabolizado e excretado também. Então aproveita e usa o pico da substância no organismo para a gente conseguir ter o resultado que a gente deseja.